Precisa considerar os custos. Incluindo os custos, esse lucro cai pela metade praticamente. Semana passada eu fiz esse vídeo aqui e eu recebi esse comentário que eu acabei de ler para vocês. Nesse vídeo eu falei um pouquinho sobre o gerenciamento de risco, o que você pode fazer para melhorar os seus resultados. E a pergunta que fica é: será mesmo que os custos operacionais vão reduzir os nossos lucros pela metade? É isso que eu quero ver com você no vídeo de hoje. Vamos embora! E aí, tudo bem? Por aqui, tudo tranquilo. Se você não me conhece, eu sou Alexandre, trader, desenvolvedor de estratégias, professor de análise técnica na Trademap e agora professor do meu próprio curso, tá? Eu ensino programação de estratégias em Profit Chart, o link vai estar aqui embaixo. Aproveita, se você for novo por aqui, para deixar o seu like e se inscrever no canal, porque fazendo isso você me ajuda demais a continuar trazendo conteúdos como esse aqui para o canal. Bom, eu resolvi reunir então todas as minhas operações aqui do mês para a gente bater um papo e tirar limpo essa história do quanto custa, o quanto representa os custos operacionais e emolumentos no nosso resultado final. Será mesmo que isso daí vai prejudicar a gente? Vai fazer alguma diferença? Se a gente precisa mudar alguma coisa no nosso operacional? Vamos ver isso agora aqui na tela. Então, pessoal, estou com a tela aberta aqui mostrando para vocês a planilha com todas as minhas operações que eu fiz aqui nesse mês de fevereiro, tá? Como você sabe, eu tenho e testo vários robozinhos aí, eu tirei o mês para isso, inclusive para responder o comentário do que deixaram lá no vídeo. Então, antes que de novo venha alguém aqui falando, mas esses resultados aí não são reais, esses resultados não são seus. Vou abrir o meu Profit Chart aqui para você não ter dúvida nenhuma. Estou aqui na minha conta BTG Day Trade, o meu nome aqui, tudo certinho. Aqui são todas as minhas operações, tá? E se você ainda está na dúvida, aqui mostra todos os valores brutos de operações, tá? Eu vou fazer um acumulado por dia aqui, justamente para a gente bater um papo e entender melhor o que aconteceu. Ó, eu não operei 39 contratos aqui de uma vez não, tá? Que foi o acumulado de operações que eu fiz no dia que me gerou esse resultado que está na parte aqui lateral, e aí a gente vai debater sobre isso agora no vídeo. Vou voltar aqui para minha planilha para mostrar para vocês então o que eu fiz primeiro e a gente vai discutindo, tá? Nessa coluna aqui então tem todos os valores brutos, que são exatamente todos esses valores do Profit aqui, e aqui ao lado são todos os valores líquidos, aqueles que de fato entraram na minha conta, aquele valor que eu recebi no final do pregão. Se você ainda é aquela pessoa que duvida, acha que esse valor líquido não é o valor verdadeiro, que eu inventei esse número, então tá aí, ó, tô deixando o print aqui do lado de algum valor aí que entrou na minha conta lá do BTG, tá? Eu não sei por que tantas pessoas duvidam dos outros, assim, acabam duvidando. Sei lá se é porque a pessoa não tem resultado, mas enfim. Tá, vou só colorir aqui de branco para ficar mais visual para vocês e vamos lá. Então, eu tive um total bruto aqui até o dia 23 de fevereiro, hoje é dia 24, eu operei, mas não computei aqui o valor porque eu não tenho o valor líquido que entrou na minha conta, tá? Então, eu computei até o dia de ontem, 23 de fevereiro, que sim, aí eu consigo fazer um valor mais exato para vocês. Então, eu tive um total aqui de R$ 1.495 positivos. E de valor líquido tive um total aqui de R$ 1.191,76. Bom, e como eu falo naquele vídeo, é muito importante você ter estratégias, você saber balancear o quanto você ganha para o quanto você perde, seja em operações, seja no final do dia, tá? Isso vai estar bastante refletido aqui para vocês, para a gente entender tudo o que aconteceu. Como vocês sabem, de novo, eu fiz a minha conta aqui, essa da BTG Day Trade, é uma que eu faço alguns testes das minhas estratégias, dos meus robôs, que eu gosto de operar e quando eu tenho já algo mais definido, eu gosto de fazer isso na conta real, para aí sim começar a operar maior. Acabou minha bateria da luz aqui. Pronto, devidamente iluminado, tudo no lugar de novo. Só voltando ao raciocínio aqui, eu gosto de operar, então fazer esses testes nessa minha conta aqui e depois eu opero maior, se for o caso, em outra conta, em outra corretora. É só para a gente ter, eu faço isso para separar validações e ter de repente uns custos menores, faço um balanceamento ali
de day trade, um abatimento de uma conta com a outra, de uma conta com a outra, enfim, tá? Mas inclusive fiz isso para mostrar para vocês aqui, tirei esse mês para mostrar alguns resultados e que de fato eu faço aquilo que eu falo, né? O famoso skin in the game. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu tive mais resultados negativos do que positivo e como vocês observaram lá no meu resultado do Profit Chart, eu operei alguns dias, o robô operou. Eu fiz um teste aqui com 2 robôs que eu tenho, um de tendência e um que opera mais scalpzinho, então a gente vê aqui que aqui são várias estratégias, tá? Não tem uma estratégia única, mas aqui essas dias com mais operações foram os robozinhos de scalp, tá? E aqui com menos operações 10, aqui 27, enfim, os de contratos menores aqui são os robôs que eu opero tendência. Então, de novo aqui no gráfico, esse foi o dia que foi o dia D, o dia que resolveu os meus problemas. Porque veja, ó, nesse dia aqui eu ganhei R$ 1.860 de forma bruta e R$ 1.792,66 de forma líquida. E a gente percebe isso, eu fiz aqui, ó, vamos procurar no dia 10, vou tirar o acumulado por dia, vamos buscar aqui o ganho por resultado de intervalo, ó. Nesse dia aqui com 3 contratinhos eu fiz 43 pontos no dólar, R$ 1.495, tá? E eu mais à frente vocês vão entender o porquê que eu estou mostrando o número de operações, falei de scalp em tendência, porque a gente vai entender o quão relacionado isso está aos nossos custos, tá? E o quão relacionado isso vai estar, de novo, com o que eu falei no vídeo lá atrás, vou estar deixando o link aqui no card, na descrição do vídeo, sobre a relação, o quão é importante a gente ganhar mais, o que vale mais a pena ganhar mais em troca de um acerto menor ou vice-versa, se vale a pena fazer muitas operações por dia. Já te adianto que no meu ponto de vista, eu vou te provar aqui que muitas operações por dia, gente que tem o famoso dedinho nervoso ali, quer operar toda hora, vai acabar tendo muito custo e se não tiver uma relação de risco-retorno ali favorável, essa pessoa não vai conseguir sair vencedora no day trade, tá? Eu sou da opinião, acredito que menos é mais, a gente deve operar menos com mais qualidade e assim a gente consegue um resultado melhor no day trade. Mas voltando aqui para a tela, voltando para a nossa planilha, então tive um resultado bruto aqui de R$ 1.495 e um custo de R$ 303,24. Nesse custo eu ainda não estou incluindo o custo de 1% que a corretora já me cobra de operações vencedoras. Então o meu DARF aqui eu gerei com 20%, que não é o caso porque eu preciso fazer o abatimento do que já foi retido aqui no depósito para mim nas operações vencedoras, tá? Estou fazendo aqui de uma forma bruta e de novo, no final das contas vai ser o mesmo resultado, eu só fiz isso para não precisar ficar batendo 1% aqui de cada operação ganha, tá? Então tive um custo aqui de R$ 303,24, o que representou 20,28% do total que eu ganhei, ou seja, de tudo aquilo que eu ganhei, 20% ali foi de custo, foi de taxa, foi de imposto, o imposto retido não, né? Porque eu não incluí, mas foi de taxas e emolumentos, inclusive corretagem. Me sobrou um valor líquido que eu chamei de valor líquido 1, porque agora, em cima desse valor, eu preciso descontar o valor que eu preciso pagar de imposto, se esse for o caso, né? Então, eu tenho uma DARF aqui para pagar agora, se eu não operar mais no mês de fevereiro, uma DARF para pagar lá no dia 31 de março, no valor de R$ 238,35, referente a 20% do valor líquido agora das minhas operações, tá? Você não vai gerar sua DARF do valor bruto, não, você já desconta lá tudo que você teve de custos, de fato sobre o valor líquido. Inclusive aqui, se você tem um saldo negativo do mês anterior, por exemplo, vamos supor que lá em janeiro eu tivesse R$ 500 negativos e eu não precisaria pagar day trade daquilo. Então eu poderia inclusive fazer o abatimento aqui nesse valor, subtrair desse valor líquido 1, que já é o meu bruto, dividido subtraído dos meus custos, eu podia abater o valor de prejuízo que eu tive. Se foi o caso do mês de janeiro ter sido um prejuízo total, eu poderia estar abatendo desse valor, tá? Mas se você quer um assunto mais específico aí sobre DARF, sobre imposto, deixe seu comentário aqui embaixo que eu faço um vídeo específico disso daí para vocês. Então, após o pagamento da minha DARF de R$ 238, o que vai me sobrar de fato no bolso vão ser R$ 953,41.
todos esses custos aqui, o custo de emolumentos, corretagens e tarifas da B3, mais a minha DARF, representam um custo total sobre aquilo que eu ganhei de 36,23%. E aqui a gente pode ver o seguinte: se a gente observar os valores nessa tabelinha aqui ao lado, que mostra a comparação do meu valor bruto com o valor líquido, aqueles dias que eu mais operei em números de contratos foram os dias que eu mais tive custas, né? E isso leva a gente a crer que quanto mais a gente opera, quanto mais a gente operar, mais custos vamos ter e, consequentemente, mais ganhos, então, nas nossas operações vão ser necessários para fazer com que esses custos sejam suficientes para não deixar a gente no prejuízo, tá? Então, aqui um ponto importante, mas o principal é aqui, ó, 36,23% já mata aquela dúvida que ele falou aqui no comentário, vou estar deixando de novo aqui, que era praticamente a metade do nosso lucro, né? E aqui está respondido, não é metade, né? Porque pense isso daqui como uma empresa, né? Eu tenho uma empresa, eu sei falar disso com muita propriedade, tá? Sem querer parecer arrogante nem nada disso, mas aqui a gente não tem custo de operando day trade, né? Nós não temos custo de funcionário, nós não temos custo com outros custos que uma empresa pode ter, né? Uma empresa você vai ter que pagar imposto sobre funcionário, que só de FGTS ali está em 8%, você vai ter que pagar INSS, você vai ter que pagar imposto sobre o seu faturamento, que no caso vai estar próximo a esse valor de DARF aqui. Então, se você tem uma empresa, você sabe que a sua margem de lucro daquilo que você fatura no mês não chega nem aos pés, por exemplo, do day trade aqui, que você teve aqui um lucro de mais de 60% daquilo que você faturou. Então, no meu ponto de vista, se ainda fosse metade, eu estaria completamente feliz, porque é algo que eu encaro o day trade como uma profissão, é algo que você tem que levar como uma profissão, tá? Então, 50% ainda de lucro daquilo que você faturou, para mim, no meu ponto de vista, é algo ainda excelente. Aqui a gente superou esse valor aí e estamos com mais de 60% de lucro aqui líquido no final das contas, tá? E aqui ao lado eu montei uma tabelinha para supostos cenários com base naquilo que a gente já calculou aqui ao lado, tá? Tivemos então aqui, eu quis calcular uma média de custos em percentual para a gente fazer projeções futuras de alguma estratégia, de alguma coisa que a gente queira operar. Eu acho viável a gente pensar num custo operacional de 20%, mas claro que isso vai depender do quanto você opera, do mercado que você opera, do tanto de contrato que você está operando. Por exemplo, se você opera no mercado futuro, aí vai variar de corretora para corretora, enfim. No meu caso, eu considerei aqui 20%, eu acho que já é mais do que o suficiente, então quanto menos disso, melhor. Então aqui, ó, nessa tabelinha ao lado, a gente pode brincar agora com os nossos ganhos com base naquilo que a gente já sabe mais ou menos quanto vai nos custar, né? Então, por exemplo, se aqui eu tivesse um lucro de R$ 8.500 bruto, o quanto que eu teria líquido aproximadamente no final do mês, ó. Aqui a gente então, tomando como base 20% aqui de custos operacionais, eu teria um custo de R$ 1.700. Daria para mim um valor líquido de R$ 6.800, mas aqui ainda eu preciso calcular o imposto que eu vou pagar, né? Então, assim, em cima desse valor eu preciso pagar 20% ainda, o que me daria R$ 1.360, e aqui R$ 5.440 de lucro líquido no bolso no final do mês, tá? Nada mal, ainda assim, imagina só, você tem uma empresa que fatura R$ 8.500 brutos por mês e consegue pôr no bolso aqui R$ 5.440 de forma líquida. Então isso aqui está totalmente dentro, não está nada fora, não tem nada de anormal você pagar algum valor no day trade, tá? E aqui fica claro que não existe mágica, não existe milagre. Essas pessoas que entram no mercado achando que não tem que pagar nada, sinceramente, para mim, nem tem que estar no mercado, né? Como muita gente tenta vender que o day trade é lindo, é algo mágico, maravilhoso, de fato, para mim é algo fascinante, mas não é um mar de rosas, não tem dinheiro fácil, é uma construção que você tem que fazer dia após dia, tijolo por tijolo, e aí sim você vai multiplicando, aumentando sua mão, aumentando seus lotes e, consequentemente, aumentando os seus lucros, tá? Então, para mim, quanto mais imposto você pagar,
mais feliz eu vou ficar, porque vai estar dizendo que você vai estar lucrando ainda mais. Viu só? Não é metade, tá longe de ser a metade, é aproximadamente ali 1/3, e esse valor tá dentro de qualquer custo que qualquer negócio aí venha a ter, tá? Faz parte do jogo, faz parte do negócio. A única consideração que você tem que levar é que você tem que colocar esses custos na sua conta, na ponta do lápis, para saber de fato o quanto você vai colocar no bolso no final do mês. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal. Metade das pessoas para mais que assistem meus vídeos não são inscritos. Agora eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Valeu!